Salve Maria para todos. Salve Maria. Hoje eu fiquei encarregado de dar essa pequena reunião para os senhores, que vai tratar a respeito do princípio monárquico na criação, na primeira parte, e a partir disso nós vamos tirar as conclusões a respeito da missão dos leigos, a atuação dos leigos na sociedade. Então, eu escolhi como plano de fundo essa bela imagem da Catedral de Colônia, que ilustra perfeitamente a ordem posta por Deus na criação e a ação do homem sobre ela e a atuação dos leigos, porque quem construiu isso aí não foram os sacerdotes, foram os leigos. Então, gostaria de iniciar essa reunião com uma pergunta aos senhores. O universo que Deus criou, ele é igualitário? Não, né? De forma alguma, evidente. Essa imagem aí é uma das famosas das inúmeras galáxias presentes no universo, né? E nós podemos perceber que cada uma delas é única e cada uma delas reflete em algum aspecto, em algum grau, número, essa perfeição, a perfeição que é Deus Nosso Senhor. Podem procurar na imagem inteira, não tem nenhuma que seja igual a outra. E então, o universo que Deus criou não é igualitário. Portanto, se nós concluímos isso, é claro que existe nele uma ordem, uma hierarquia e uma gradação de perfeições. Nesse sentido está claro para todo mundo. Então, quando nós observamos o universo, a criação de Deus, com atenção, nós vamos perceber nele um aspecto fundamental. Nada foi criado por Deus de modo caótico, aleatório ou principalmente igualitário. Tudo na criação de Deus, ela possui graus, ordem, hierarquia e subordinação harmoniosa. São esses conceitos que São Tomás de Aquino vai nos dar. E isso vai revelar algo de muito profundo, como nós vamos ver mais para frente, que a criação, ela reflete em graus o próprio Deus. Na catequese nós aprendemos, ou pelo menos deveríamos aprender, né, que Deus, ele é um ser supremo, fonte de toda a perfeição. Ele não é perfeito, ele é a perfeição. E as criaturas, eles participam dessas perfeições em graus diversos. Por isso, a própria estrutura do universo, ela é hierárquica. E essa hierarquia, ela não é uma invenção humana. Ela não foi algo que nós estabelecemos assim. Nem é um sistema político. Ela é uma lei que é inscrita pelo próprio Deus na alma, nas nossas almas, na própria realidade. Então, por isso que São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a diversidade e a desigualdade entre as criaturas, elas são um bem. Pois, através dessa diversidade que nós vemos nessa imagem, por exemplo, fica mais evidente a riqueza e as perfeições de Deus na sua criação. Se todas as criaturas fossem iguais, o universo ia ser pobre. A hierarquia, portanto, ela não é uma injustiça, como a revolução prega hoje. Muito pelo contrário. A hierarquia, a ordem, a desigualdade, elas são queridas por Deus e são, no fundo, a expressão da sabedoria de Deus. O princípio monárquico na criação. De onde que vem isso? Essa ordem hierárquica que Deus estabeleceu no universo, ela revela exatamente o título dessa reunião. O princípio monárquico na criação. Em toda ordem bem constituída, o que nós temos? Nós temos uma unidade superior, graus intermediários e elementos subordinados. São essas três condições que São Tomás de Aquino vai nos dar. Então, assim como um corpo possui uma cabeça, membros e órgãos diferentes, também o universo, a criação de Deus, possui centros de autoridade e gradações de perfeição. Eu sei que essa introdução parece ser muito filosófica, de fato é mesmo. Não é, se a gente perder um pouquinho, se distrair um pouco, perde o fio da meada. Mas os próximos slides vão estar recheados de exemplos dessa ordem e dessa gradação de perfeições na criação. O livro da Sabedoria, no seu capítulo 11, no versículo 20, vai dizer: dispusestes tudo com medida, número e peso. Foi assim que Deus Nosso Senhor criou o universo.
Então, esse princípio ele vai aparecer em toda a obra de Deus, em toda a criação, no mundo espiritual, na natureza, na sociedade, na alma humana, em tudo. Absolutamente tudo que foi criado por Deus tem esses aspectos. Então, a monarquia, ela não é um sistema político histórico criado pelos homens. Ela é a expressão social de uma lei universal da criação. Fique bem claro esse ponto, que mais para frente nós vamos usar essa máxima. Vamos exemplos dessa hierarquia que Deus colocou no mundo que são reflexos da monarquia. A hierarquia no mundo angélico. Ela aparece aqui de modo perfeito. Segundo a teologia católica, os anjos eles não foram criados todos iguais e eles são organizados em 9 coros e em 3 grandes hierarquias. Ou seja, não é somente 9 coros, eles são divididos em 3 hierarquias. Então, na primeira hierarquia, nós temos os serafins, os querubins e os tronos. A segunda hierarquia, as dominações, virtudes e potestades. A terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Então, eles estão organizados em 9 coros e divididos em 3 hierarquias. Nesse meio aí, nós temos ainda subdivisões. Nós temos os anjos da guarda. No Apocalipse vai falar das miríades de anjos. Alguém sabe o que significa miríades? Quantidade imensa. Sim, exatamente. Não tem uma... É como o nosso Senhor falar, um abismo sem fim. É como se fosse um pleonasmo, mas tem muito significado. Abismo já é algo sem fim, mas um abismo sem fim é algo mais. E miríade das miríades é milhões e milhões de anjos. E aí depois o Sr. Ricardo nos deu a reunião aí sobre o livro A Milícia Angélica. Nós vamos ver lá que existem os anjos ferreiros, existem os anjos sanguinários. Então, dentro ainda de desses 9 coros, dividido em 3 hierarquias, ainda existem anjos com funções específicas. Então, a primeira hierarquia, ela é a mais próxima de Deus. Esses anjos, eles contemplam Deus de um modo direto e transmitem sua luz às hierarquias inferiores. Então, essa é a função dessa primeira hierarquia. Os serafins são inflamados de amor por Deus. Os querubins são cheios de ciência e contemplação dos mistérios divinos. E os tronos são o fundamento da ordem e da justiça divina. A segunda hierarquia, ela é responsável pelo governo do universo. Esses anjos regulam toda a ordem da criação. As dominações coordenam a ação dos anjos inferiores, as virtudes manifestam o poder de Deus e operam milagres, e as potestades combatem o mal e defendem a ordem do universo. E a terceira hierarquia é a que tem relação direta com o mundo. Esses anjos atuam mais principalmente na história humana. Então, os principados protegem os povos e nações. Os arcanjos são guerreiros e mensageiros de acontecimentos importantes da história da salvação, como São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo. E os anjos são os mais próximos dos homens, como os anjos da guarda. Desde o mundo espiritual, nós vemos claramente que Deus quis organizar a criação segundo uma ordem hierárquica, segundo um princípio que ele estabeleceu assim na sua criação. Então, os superiores iluminam os inferiores e Deus governa diretamente todas essas criaturas. Mas ele quis estabelecer também que a própria ordem do universo fosse uma cadeia de participações e mediações. Ou seja, os superiores ajudam os inferiores e os inferiores servem os superiores. Assim que funciona a monarquia católica. E assim se dá nos anjos e nos outros exemplos que nós vamos ver. A hierarquia no homem. Também no homem existe uma hierarquia, existe um princípio hierárquico. A natureza humana possui uma estrutura ordenada. Primeiro, a alma governa o corpo. Depois, dentro da própria alma, existe inteligência, vontade e sensibilidade. Então, assim como nos anjos lá está dividido em 9 coros de três ordens, aqui nós temos a alma governa o corpo e dentro da alma nós temos essa ordem. A inteligência primeiro, depois a vontade e terceiro a sensibilidade. Ou paixões, como São Tomás de Aquino vai chamar. A inteligência, ela deve iluminar a vontade.
A vontade deve governar as paixões, ou seja, uma subordinada à outra. Quando essa ordem se rompe, é daí que nasce a desordem moral que nós vemos hoje. Por exemplo, quando as paixões dominam a inteligência, surgem os vícios. É a partir daí que surge a virtude. A virtude vai consistir justamente em restaurar a hierarquia interior do homem. Essas duas, então, foram os exemplos um exemplo mais teológico e outro mais filosófico. Então, agora nós vamos ver os exemplos de quarta via, que São Tomás de Aquino vai nos ensinar. Então, vamos pegar a hierarquia no reino mineral. No mesmo mundo, aparentemente inerte, né, sem vida, nós vemos uma gradação de perfeições. Então, a matéria, segundo São Tomás, ela vai apresentar níveis. Então, nós temos pedras rústicas, um calçamento. Eu não vou calçar uma rua com diamante. Talvez o paraíso possa ser assim, né? Mas aqui, as ruas são calçadas com pedra bruta. Depois nós temos minerais estruturados, que são o quê? É uma pedra de granito que eu coloco numa soleira, que eu faço uma pia, um mármore. Depois nós temos os cristais, que já tem algo a mais, tem uma pureza. E por último, as pedras preciosas, diamante, esmeralda, safira, rubi, enfim. Cada vez que nós vamos subindo, passando de exemplo, essa gradação que nós vamos fazendo, cada grau manifesta maior pureza, simetria, luminosidade e raridade. Então nós temos, para começar, a pedra bruta, a brita. A gente usa uma construção para forrar o chão às vezes. E depois da brita já vem a pedra um pouco de qualidade superior, o granito. O granito pode ser polido, etc. Já é algo mais, é bem caro. Depois, o mármore, que é utilizado para fazer esculturas, por exemplo, ou para um ambiente mais nobre, um salão de mármore, então coisa melhor. Depois nós temos um cristal de quartzo, que é um exemplo de pedra. Depois, as ametistas e, por fim, o diamante, como exemplo. Vejam bem que perfeição que é o diamante. Aí acontece um efeito óptico do prisma, né, que a gente aprende na escola, que a luz atravessa e a partir dele surgem várias cores. É um exemplo de perfeição que Deus colocou no universo e evidencia a hierarquia. Por que eu não acho um diamante ao preço de um milheiro de brita? Porque ele tem um grau de pureza, de simetria, luminosidade, raridade, resistência, que confere a ele esse topo, digamos assim, nessa pirâmide, nessa hierarquia que Deus colocou. Agora, a hierarquia no reino vegetal. Então, nas plantas, nós vamos encontrar uma gradação também muito evidente. Existem plantas simples, discretas, rasteiras, e existem flores de beleza extraordinária. Isso se dá também com as árvores, enfim, com absolutamente tudo. Aí, uma florzinha rasteira, a gente encontra andando aí, de Mata Atlântica. Depois, já é um campo de margaridas, já é algo a mais. Depois, os lírios. Os lírios, Nossa Senhora é comparada a um lírio, né? São José que traz o lírio também. Depois do lírio, nós temos as tulipas, um campo de tulipas. Vejam que bonito. Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Então... Só uma coisa. Existe a primeira hierarquia que o vegetal acima do mineral, das pedras. Sim. Do animal, exatamente. Dos seres inanimados para os animados. E depois vem a alma, e etc., os anjos e assim vai. Aqui eu inverti a ordem para poder primeiro dar a compreensão filosófica da coisa e depois a gente ir por exemplo prático. Depois nós temos as orquídeas, que são muito bonitas também, mas aí vem por último que é chamada a rainha das flores, que é a rosa, né? Aí tem uma rosa matizada, combina até com o nosso estandarte vermelho e dourado. Cada uma possui um grau de forma, cor, perfume e simbolismo. Nossa Senhora é chamada de rosa mística,
São José traz consigo o lírio, que é símbolo da pureza. Agora, no reino animal. No mundo animal, então, aparecem duas formas de hierarquia. Uma é a hierarquia de força e domínio, que a gente aprende até na escola, e outra é a hierarquia simbólica de nobreza. Bom, a hierarquia de força e domínio, o nome diz tudo, né? Nós temos aí... Lembrei da quinta série, né? A gente aprende isso na escola, né? Então tem o consumidor primário, secundário, assim vai. Mas é uma hierarquia de dominação. O que é mais forte perde para o que é mais forte. E isso foi também estabelecido por Deus para o próprio controle da criação, né? Imagina se não tivesse quem comesse o sapo. Ia infestar o mundo de sapos, né? E assim sucessivamente. Então toda essa ordem é um aspecto do princípio hierárquico que Deus colocou na criação. E depois vem a hierarquia simbólica também dos animais. Então, por exemplo, nós temos um cavalo. Essa aí é uma raça bem rara, chamada de cavalo dourado. Tem uma certa... evoca uma maior dignidade do que outros animais. Então, por exemplo, o cavalo ele é frequentemente associado como símbolo de nobreza. Depois do cavalo, aí eu fiz uma seleção de fazões. Peguei um único domínio aí de fazões. E esse aí é o fazão do Nepal. Vejam bem que ele tem um aspecto metálico as penas dele, como se ele estivesse com uma armadura. Tem um símbolo de elevação nele. Depois nós temos o fazão dourado, que é outra espécie também. Nós temos o fazão lady. Vejam que impressionante. Nós temos o leão. Rei dos animais. O rei, exatamente. Ele é tido como o rei dos animais. De fato é mesmo, né? Então, enquanto alguns animais eles possuem um aspecto vulgar ou inferior, como por exemplo pode ser o exemplo da cobra, do sapo, etc., que foram mais prejudicados com o pecado original, existem outros que são símbolos de majestade, de nobreza, de elevação e etc. Sim? Doutor Pino, numa dessas reuniões, eu acho que era chamado MMF, uma comissão, o doutor Pino sempre mais na linha do culto, não é? E aí, então imagina Adão no paraíso. Adão tinha que dar nome. Quem é que ensinou as coisas para Adão? Adão tinha que dar nome a tudo. Ele não recebeu uma enciclopédia e olha, isso aqui, isso aqui. Então o doutor Pino compõe assim, fez interessante. Então ele disse, quando viu o leão, ele estava definido o leão. Mas não podia dar um nome qualquer. O nome que ele deu para o leão é um nome que significava o quê? A essência do leão. Seria isso, a essência da perfeição do leão. Então ele diz, força majestosa. Ele tem força e ele tem majestade. Aí passou o tigre. Aí ele Força ágil. força ágil. Perfeitamente. Não tem majestade. O tigre já não tem majestade, tem agilidade. Aí passou o colibri. Bem, então, é só para dizer que é preciso resgatar isso daí, a gente resgatar essa usurpação da ecologia, que é a adoração do bicho pelo bicho, e pegar o que é o simbolismo, como o Guilherme está dizendo aqui. É curioso isso porque até mesmo na pronúncia a gente percebe isso. O nome leão, ele tem uma força. Quando você fala leão, a sonoridade da palavra, ela já... E é curioso que a gente olha para... Todos os animais é assim, o nome pelo qual eles são chamados é igual prequeté. Você imagina o que é um... Prequeté deve ser sei lá o que é, o nome é feio. Você falou que são duas divisões, força e domínio, e a outra é nobreza. Deixa eu pegar aqui. O leão é símbolo de majestade, o cavalo símbolo de nobreza e o fazão símbolo de elevação. A divisão do rei Ah, tá. Uma é hierarquia... Deixa eu voltar aqui que está aqui nos slides. Dominação, que você falou. força e domínio, e outro... Força e domínio e simbólica de nobreza. O leão, interessante, ele tem a força e majestade. Exatamente, ele engloba as duas. Ele está tanto no topo da cadeia alimentar quanto também no campo da nobreza. Sim, não tem só a força. Não, exatamente.
Mas aí teriam animais como o próprio fazão, que representam a nobreza, mas não têm a força. Sim, exatamente. Então nós temos também a hierarquia na sociedade humana. Então a sociedade, ela também não é igualitária. Ela naturalmente vai produzir autoridades, elites e lideranças. E segundo a doutrina católica, as desigualdades, elas podem ser legítimas, são legítimas, quando derivam de fatores como a virtude, o talento, a tradição, a cultura, o serviço ao bem comum e etc. Então, durante séculos, a civilização cristã reconheceu essas desigualdades como harmônicas, como naturais, especialmente na Idade Média, que era onde existia uma organização social que buscava justamente conciliar a autoridade, a tradição e o bem comum. Então, basta ver aí a divisão entre a esfera espiritual e temporal e as classes. O igualitarismo, ele vai surgir justamente como uma revolta contra a criação, contra essa ordem posta por Deus. E a partir do igualitarismo aí ele vai ter vários filhos que nós vamos ver aí para frente. Quem disse aí? Robespierre? Ele sendo guilhotinado. É ele que inventou a guilhotina sendo guilhotinado. Então, a partir da crise da civilização cristã, surge uma mentalidade nova, que é o igualitarismo. E ele se desenvolve progressivamente, como o Dr. Plínio vai tratar no livro Revolução e Contra-Revolução, a partir de movimentos ali como a Renascença, o Protestantismo, a Revolução Francesa, o comunismo, a Quarta Revolução. E esse processo, então, o senhor que está vindo pela primeira vez, vai constituir aquilo que o Dr. Plínio chamou de revolução, que é exatamente esse mal organizado para combater essa ordem imposta por Deus, nos seus mais variados aspectos. Então, o igualitarismo, o que ele combate? Ele combate as hierarquias, as tradições, as elites e as autoridades. Mas não é simplesmente esse igualitarismo que prega aí hoje em dia, de meios financeiros. Ah, não, todo mundo tem que ter os mesmos recursos. Esses dias eu vi um cartaz lá do MST, escrito assim, vacina, pão e educação. São assim a liberdade, igualdade, fraternidade agora é isso, né? Vacina, pão e educação. Tem que ser um direito de todos. Todo mundo tem que ter direito a vacina, pão e educação. É aquela frase de Lúcifer, né? Sereis como Deus. Exatamente. O homem e Deus no mesmo nível, né? Para eles, isso é um princípio assim, inegociável. Vacina, pão e educação. Então, o que isso nos mostra? Que o igualitarismo possui uma raiz mais profunda. Então, segundo o Dr. Plínio, o igualitarismo é o ódio ao princípio hierárquico, que é isso que nós estamos vendo que Deus colocou na criação. Em última análise, é uma revolta contra Deus, pois as desigualdades de perfeições entre as criaturas manifesta exatamente a sabedoria e a grandeza do Criador. Pois não. Quem trouxe igualitarismo? Igualitarismo, ele vai surgir na Revolução Francesa, no lema lá, né? Igualdade. O igualitário foi o Lúcifer. Exatamente. Ali, o primeiro igualitário foi ele. Mas no processo revolucionário, Lutero já reivindicou uma igualdade. Sim. Clerical. Sim. Ele já queria uma igreja que não era hierárquica. Mas isso passou a ser lema, de fato, da Revolução. Na Revolução Francesa, eles deixaram isso abertamente, claramente. Depois de todas aquelas primeiras apresentações que o senhor fez, veio o Lúcifer e implantou o igualitarismo. Exatamente. E a própria revolta dele veio justamente do fato de não querer se submeter a Nossa Senhora. Porque ele não aceitou que uma criatura humana fosse colocada acima dos anjos como rainha deles, que Nossa Senhora é rainha dos anjos. E a partir disso ele se revolta. Aí surge a missão dos leigos, o homem como colaborador de Deus. Parece meio suspeito o título, mas como que os senhores acham que o homem pode colaborar com Deus? Se você chegou até o final deste vídeo, é porque você é um católico preocupado com o futuro da sociedade e da Santa Igreja. Portanto, eu peço que compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares,
Deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os nossos conteúdos. Acesse também a segunda parte deste vídeo na página inicial do nosso canal aqui no YouTube. Que viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria!